amores, tudo certinho com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Gente, daqui a pouquinho mesmo começa a partida entre Corinthians e Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Esse vídeo vai conter 3 partes, tá? A primeira parte é um recadinho sobre a CBF que eu quero dar. A segunda parte é a análise do primeiro tempo. E a última parte, a análise do segundo tempo, fim de jogo. É rapidamente, tá? Gente, eu estava saindo do meu trabalho 16 horas, tá? Realizei todo o meu trajeto. Quando eu cheguei no ônibus, eu gosto de pegar o celular e ver as notícias, porque eu não tenho tempo durante o dia. Quando eu peguei essas notícias, logo que eu entrei no Twitter, onde eu sigo muita página do Corinthians, apareceu aquele ofício gigantesco da CBF, né? Aí eu pergunto, bom, o futebol brasileiro, na minha opinião, morreu. Quem viveu anos 90 e anos 2000 são as pessoas mais sortudas que tem. Grata que eu vi, graças a Deus. O futebol literalmente foi enterrado. É tanto mimimi que estão conseguindo acabar com o futebol. Bom, resumindo, né? Então vai ser proibido a partir de hoje algum jogador provocar o seu rival. Mas agora, aí eu faço uma pergunta para vocês. Se no campeonato final, lá no Campeonato Paulista, o Palmeiras tivesse vencido, tivesse ganhando o título, e um jogador deles, o tal do Rafael Veiga, ou o Estevão, alguma coisa assim, fizesse a mesma coisa que o Memphis fez. Pergunto, meus caros seguidores, será que realmente mesmo a CBF iria emitir essa nota escrota? Será mesmo que a Leila Pereira iria ficar chorando a semana inteira? Não precisa ser o Palmeiras não, tá? Vamos dar um outro exemplo. O Flamengo. Pega um Flamengo e Vasco, que eu acho que é o maior clássico dali do Rio. Ou Flamengo e Fluminense. Ou Flamengo e Botafogo. Algum jogador do queridinho da CBF, do Flamengo, fizesse a mesma coisa, a CBF emitiria a notinha? A gente vai pra puta que eu pariu, entendeu? Vai todo mundo procurar o que fazer pra não falar outro palavrão, entendeu? Sim, nenhum jogador pode mais provocar o seu rival dentro das linhas, onde não machuque, lógico, né? Sendo uma provocação sadia, não pode, gente. Imagina o Diego Ribas, vocês lembram dele? Quando eles eliminaram o Santos, eliminou o São Paulo lá no Morumbi, onde ele foi fazer aquela comemoração, ele tirou a camisa, né? E foi lá comemorar em cima do símbolo do São Paulo, entendeu? E comemorando, provocando a torcida do São Paulo. Você já imagina se essa cena fosse hoje? Ah, você fala isso porque foi um jogador do Corinthians. Não, gente. Se algum jogador do Palmeiras provocar o Corinthians, faz parte, caramba. Faz parte da rivalidade. Entendeu? O que eu sou contra é gente querendo agredir, quando ofende a honra, entendeu? Aí também não dá. Mas quando é uma rivalidade raiz, cara, não tem nada, sabe? É umas coisas que, olha, pelo amor de Deus. E falando em Santos, o Soteldo fez a mesma coisa em 2023. A CBF não relatou nenhuma notinha. Que engraçado, né, CBF? Ao invés de vocês se preocuparem com essa merda dessa seleção brasileira, onde envergonha o torcedor sempre, vocês não se preocupam, né? Mas agora com notinha referente a jogador provocar o seu maior rival, me poupe. Isso acontece, gente, eu vou ser abertamente. É só com o Corinthians que acontece isso, tá? Porque se fosse outro time, não precisava nem ser o Palmeiras ou o Flamengo, qualquer outro time que fizesse isso, não ia ter esse chororô do cacete. Essa é a realidade, tá bom? Bom, gente, referente ao sinalizador também, que a Federação Paulista fez, serve para a mesma coisa. A única coisa que... Deixa eu só abaixar um pouquinho. A única coisa que realmente sou contra, entendeu? Foi aquela patifaria da torcida do Corinthians também jogar aquele sinalizador em campo, sendo que a gente já ia... faltava pouco para o juiz acabar o jogo, quase acertou o Gustavo também. Aquilo foi totalmente contra, era só punir com perda de mando de campo. Não! Entendeu? Eles fizeram uma punição assim absurdamente ridícula. Mas é o Corinthians, né, gente? Porque quando a torcida do Santos invadiu quase pra bater no Cássio, eles pegaram 2 mandos de campo, se eu não me engano, e ficou por tudo isso. Então, eu quero que a CBF, a Federação Paulista, todo mundo vai
Bom, gente, não sei se chegou aí, porque o meu vídeo cortou bem de imediato onde eu ia encerrar. Então, você sabe, né, onde a CBF, a Federação Paulista, vai pra tudo para aquele lugar. Porque são um bando de hipócritas sem vergonha. Essa é a realidade. Deixe nos comentários o que vocês acharam. No próximo aí vídeo tem aí Corinthians e Vasco. Bom, meus amores, agora vamos falar de Corinthians e Vasco pelo Campeonato Brasileiro, segunda rodada. O Corinthians até o presente momento acabou o primeiro tempo vencendo o Vasco por 2-0 na Neoquímica Arena. Gente, é aquilo que eu sempre falo e parece que eu tô certa mesmo. O Corinthians escolhe quando quer jogar, é quando se tem vontade. Tudo bem que algumas peças hoje, né, ele modificou do jogo passado contra o Huracão. Hoje o Coronado entrou como titular na equipe. Não morro de amores pelo Coronado, tá, gente? Mas aí pela ausência do Garro não tem o que fazer. Inclusive, falando da ausência do Garro, também não tenho informações de quanto tempo vai levar para ele voltar. Parece que ele já está de volta aqui no Brasil. Ele já chegou, mas a gente não tem. Assim como eu também fico praticamente insegura com o Donelli no gol, mas nesse primeiro tempo dessa partida não tenho absolutamente nada para falar dele. Inclusive ele fez grandes defesas aí e evitou o gol do Vasco. E gente, é aquilo, quando a gente critica um jogador, não é porque a gente leva pelo lado pessoal. Cada partida tem o seu momento, que nem hoje. Hoje, até o presente momento, não tenho o que falar do Donelli. Não tenho o que falar do Coronado, até mesmo a zaga ali, que ainda continua, o setor defensivo do Corinthians às vezes é tenso, continua sendo nosso inimigo. E isso vai também da gestão contratar, que nem a zaga. Hoje ele tirou o Gustavo Henrique, né? Acredito eu que pelo devido o erro bizarro contra o Huracão, e colocou aí o André Ramalho, tá? O André Ramalho e o Félix Torres, meu Deus do céu. Eu já entro vendo isso daquele jeito, né, gente? E Memphis e Yuri com o Coronado, com o Carrilho, Breno Bidon, Mateuzinho, enfim. Se o Ramon Dias não fizer besteira no segundo tempo, eu acredito que o Corinthians, com todo o respeito ao Vasco, possa até procurar aí o terceiro gol e ampliar o placar. Agora, se ele começar vai começar o segundo tempo, se ele começar a mexer muito, a inventar muito, aí eu já fico até com medo, né? Porque a gente conhece como funcionam as coisas. E, gente, assistência maravilhosa do Memphis para o gol do Yuri. E depois aí, com a jogada do Carrilho também. E depois aí o segundo golaço também do Memphis. Gente, não tenho o que falar do Corinthians desse primeiro tempo. Gostei bastante, as duas finalizações, 2 gols. O Vasco também não teve muita chance, mas todo cuidado é pouco. Lembrando que o Vasco virou a partida aí contra o Santos no seu primeiro jogo por 2-1. Mas enfim, gente, vamos ver aí o que vai acontecer no segundo tempo e volto para falar total aí do jogo e vai Corinthians. Bom, gente, fim de jogo na Neoquímica Arena, o Corinthians vence o Vasco da Gama por 3-0, uma vitória super importante que dá aí os 3 primeiros pontos para o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Tivemos aí um empate contra o Bahia fora, né, naquela escalação ali totalmente absurda do Ramon, e somamos aí 4 pontos em 2 partidas. Gente, na verdade eu falei 3-0 porque essa arbitragem de hoje, eu não comentei isso na primeira parte do vídeo, tá? Mas eu vou comentar hoje. Essa arbitragem, esse Anderson Daronco, é a coisa mais ridícula também que eu já vi na minha vida. Entendeu? Simplesmente era para estar 5-0 para o Corinthians. Isso mesmo, 5-0. No gol do Memphis, no último, o 4º gol do Corinthians, ainda eu fiquei com um pouquinho de dúvida. Tanto é que eu coloquei aqui também no Neto para ver as opiniões, né, de outras pessoas, e vou ver também outros youtubers, o que eles acham referente aí.
que deu, acho que como impedimento lá, que ficou com meio dúvida do Yuri Alberto. Mas, gente, sei lá, ao meu ver, pra mim parecia normal, entendeu? Agora, o terceiro gol, que seria de fato do Bidu, gente, foi absurdo aquilo. É uma piada de mau gosto. E não é só o Corinthians, tá? Vários jogos aí, isso vem acontecendo desde o ano passado, que essa arbitragem trabalha vergonhosamente. Você vê, é ridículo, é simplesmente ridículo. É uma coisa tão cansativa que a gente perde, né, a essência, perde os melhores lances às vezes do jogo e foca na arbitragem. Mas, cara, completamente sem noção. O Fábio Carille aí conseguiu ser anulado pelo Ramon Dias. E é aquilo, gente. Hoje o Corinthians foi completamente bem, apesar de ele ter tirado o Carrilho, né? Porque ele sempre faz isso. O Corinthians conseguiu administrar o resultado indo para cima do Vasco, que é o dever de casa, não em todos os jogos, principalmente que joga no seu estádio. Então é isso mesmo. Eu achei o Corinthians praticamente muito efetivo, tá? Fomos pra cima. E é isso que tem que ser, gente. Não só no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil. Principalmente em Sul-Americana, em Libertadores, coisa que o Corinthians... É incrível, é amaldiçoado, gente. Desculpa pela palavra, mas é isso que acontece nessas competições, porque não é possível. A falta de vontade também conta muito, porque é isso que a gente não viu na quarta-feira, raça, vontade. E hoje, gente, já foi totalmente diferente. Hoje o Corinthians foi o Corinthians. Dizem, mas Dani, o Vasco é um time ruim. Gente, eu não acho o Vasco totalmente ruim assim. Pode ser um time, como é que fala, meio que limitado assim, mas tem jogadores que decidem. Acontece que hoje o Corinthians se postou em campo, tomaram vergonha na cara, marcaram, a defesa não deu bobeada. O Donelli hoje estava muito bem, ao meu ver. E é isso, gente. Hoje todos aí, na minha opinião, fizeram por jus, foram pra cima, tirando essa arbitragem horrorosa aí, que pelo amor de Deus, cansei de falar sobre isso. E não adianta, né? Porque vai acontecer ainda mais vezes e a CBF tá preocupada com provocação em jogo, coisa de rivalidade. Enfim, né, gente? Para o vídeo não se estender muito, deixem nos comentários o que vocês acharam da partida. Deixe o like e ative o sininho de notificações para me ajudar, tá bom? E agradeço todo mundo que vem chegando no canal. Muito obrigada pelos comentários. Vou lendo aos poucos, gente, porque voltei agora na ativa do meu trabalho, então eu demoro um pouquinho sou meia lenta para poder acessar novamente o YouTube. Só acesso mesmo agora, praticamente em jogo do Corinthians, onde eu faço a postagem. E é isso, tá bom? Então é isso, gente. Deixe a opinião de vocês, mas pra mim... o Neto achou que estava impedido, gente, o quarto gol. Mas cada um vai ter a sua opinião aí no caso. E é isso, gente. Vamos ver aí o que vai acontecer. Agora aí, nem viu... o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro é contra o Palmeiras. É fora, provavelmente na Arena Barueri, porque parece que o Allianz ali tem jogo. Então depois eu tenho que ver sobre isso. Lembrando, gente, que quarta-feira eu vou tentar de tudo para fazer o jogo, porque tem o América de Cali, tá? E Corinthians pela Sula fora da Neoquímica Arena. Nem preciso dizer, tem que vencer. Mas eu vou ver se eu consigo, porque o jogo acaba mais de 11 horas e eu madrugo no dia seguinte. Mas vou ver aí o que eu posso fazer para não deixar o canal em vão, tá bom? Peço a compreensão de vocês, agradeço demais. Deixe aí nos comentários, tá bom, meus amores? E feliz aí pelos 3 pontos que são super importantes aí para nós, para o andamento aí do Campeonato Brasileiro. É isso e vai Corinthians!